Queridos irmãos, queridos internautas, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou sua irmã Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus. Hoje estamos aqui no nosso quadro Curiosidades Bíblicas. Você sabe quais são as coroas celestiais preparadas para os salvos? Vamos hoje abordar este tema e com certeza vai agregar conhecimento na sua vida. Fique aí até o final e seja edificado. Eu quero te convidar para lermos a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, hoje vamos falar neste assunto, vamos falar das coroas, que é a recompensa dos salvos. Na escatologia, este evento acontecerá no trono de julgamento de Cristo, o bema. Será logo após o arrebatamento da igreja, quando acontecerá o julgamento dos crentes por suas obras. O assunto são as coroas preparadas para os salvos. O que é uma coroa? É um atributo de poder, de dignidade, de posto, de função, de classe. Coroa é uma recompensa. As coroas eram dadas aos vencedores de competições atléticas ou a um rei por alcançar uma posição de majestade. Na Grécia, após os jogos ou corridas, os atletas vencedores reuniam-se defronte o palanque chamado bema. Ali o juiz distribuía os prêmios. Era um momento de alegria para uns e tristeza para outros. Da mesma forma, o apóstolo Paulo descreve na carta aos Coríntios os tipos de obras dos crentes que hão de herdar galardões. Feno, palha e madeira são as obras feitas por motivos injustos, indignos. Ou ouro, prata e pedras preciosas, que são obras feitas por amor a Deus e pelas almas. Então, mediante as obras, receberemos o galardão. Todo salvo precisa saber que receber galardão ou não é tão certo quanto comparecer perante o tribunal de Cristo. Assim como os não salvos comparecerão também diante do grande trono branco, conforme Apocalipse 20, versículo 11, e serão julgados para condenação. A coroa que o Senhor Jesus Cristo recebeu foi uma coroa de espinhos. E o objetivo era escarnecer e levá-lo ao sofrimento. Esta coroa foi cravada na cabeça de Jesus. E o sangue inocente corria pelo seu rosto. Jesus sofreu, Jesus padeceu. Mas ele cumpriu a sua missão e foi vencedor. E ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora ele tem em suas mãos coroas para dar aos santos, aos salvos, aos que perseveraram até o fim e não negaram o seu nome. E o que Jesus tem para dar para os salvos são coroas que não enferrujam, que não deterioram, são coroas incorruptíveis. Estas coroas não são possessões físicas, não são bens materiais, não. Estas coroas trata-se de resultados espirituais transformados em graus de glória. As coroas são os nossos galardões, quando do arrebatamento da igreja para a vida eterna. E será entregue somente aos vencedores.
para aqueles que cumprirem fielmente a sua missão, assim como Jesus cumpriu e venceu. Portanto, haverá os que terão suas obras queimadas ao passarem pela prova do fogo. E estes vão se lembrar que não se importaram com as coisas espirituais neste tempo presente. Estes não receberão o seu galardão, pois a madeira e o feno e a palha não resistirão ao fogo. O apóstolo Paulo fala ainda em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 15, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, pela palavra de Deus que acabamos de ler, Deus conhece o propósito do nosso coração. Cada obra, cada trabalho que fazemos, que realizamos na sua obra, em nossa vida, Deus conhece e Ele sabe se estamos fazendo para Ele ou não. Portanto, tudo o que fizemos, devemos fazer para o Senhor. E então assim teremos a certeza de que receberemos o galardão das nossas obras. Estamos falando de galardão, que são as recompensas pelas obras. Portanto, isso não implica em perder a salvação, e sim a perda da recompensa, conforme lemos nos versículos anteriores. Então agora eu quero trazer para vocês as coroas celestiais que estão reservadas para os salvos. São 5 coroas. A primeira que eu vou abordar é a coroa incorruptível. Esta é a coroa dos vencedores. A coroa incorruptível é a coroa que aponta para a vida eterna. O apóstolo Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. São recompensas pela fidelidade dos crentes. É destinada aos que não se curvaram perante a carne e nem viveram segundo as suas concupiscências, mas viveram para Cristo e no Espírito. Então, estamos em busca de uma coroa incorruptível. A coroa incorruptível vem a significar os mais elevados níveis de glorificação. A segunda coroa é a coroa da justiça. Essa coroa é para os que amam o retorno de Jesus. Você ama o retorno de Jesus? Almeja pela volta, pela vinda de Jesus? Almeja em morar com Cristo? O apóstolo Paulo aguardava essa coroa da justiça que lhe está reservada. Certamente, dentre tantas outras que ele receberá. Ele fala ao jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se você ama a vinda de Jesus, esta coroa da justiça está preparada, reservada para você. Esta coroa será dada para os que amam e aguardam a vinda de Cristo.
é para todo aquele que renunciou à carne, viveu uma vida de retidão neste mundo e optou por amar a volta de Jesus, por amar as coisas celestiais de maneira incondicional, um amor que proporcionou uma recompensa pelos feitos em vida. Vamos falar da terceira coroa, a coroa de glória. Esta é uma coroa para pastores e líderes espirituais. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz: "E quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória." Esta coroa está reservada para os fiéis, servos do Senhor que trabalham para Deus, não por amor ao lucro, não por vantagens pessoais e nem tampouco para poder exercer domínio sobre o rebanho. Antes, Pedro fala no versículo 2 deste mesmo capítulo 5, versículo 3, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, nem por ganância, mas com desejo de servir, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Então veja que este versículo mostra que esta coroa de glória está reservada para aquele que trabalhar com alegria e fazer para Jesus com amor tudo aquilo que vier às suas mãos, cuidar do rebanho por amor às almas, não pensando no seu próprio bem-estar, não pensando em visar lucro diante disso. E esta coroa está reservada para os que labutarem por amor a Deus e às almas perdidas, não medindo esforços, não colocando os seus próprios interesses em primeiro lugar, mas colocando em primeiro lugar o reino de Deus, as almas, o trabalho o ministério qual Deus confiou em suas mãos. A Bíblia nos exorta a guardar a nossa coroa, porque ela pode ser perdida, ela pode ser tomada. Em Apocalipse 3, o versículo 11, Jesus disse: "Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Neste tempo, muitos têm já perdido a sua coroa, porque fazem a obra de Deus por interesse, colocam o seu eu em primeiro lugar, busca ganho, busca primeiramente aquilo que satisfaz a si. Mas nós devemos, todavia, padecer por Cristo e servir a Cristo, mesmo que não tenhamos ganho algum, seja ele financeiro, seja qual for que venha satisfazer a nossa vida, o nosso ego. A quarta coroa é a coroa da vida. Esta é a coroa dos mártires. Ao vencedor das provações está reservada a coroa da vida. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz: "Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam." Conforme também está em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 10. A coroa da vida é para todo aquele que testemunhar Jesus ao ponto de morrer pela sua causa. Essa coroa é para o que estiver na condição de mártir, como os primeiros cristãos, os apóstolos, que morriam por causa do evangelho. Jesus disse em Atos, no capítulo 1, versículo 8, registrado pelo evangelista Lucas: "E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Sejamos nós testemunhas de Cristo, onde estivermos, onde passarmos, testemunhamos de Cristo, porque esta coroa está reservada, a coroa da vida.
está reservada para todo aquele que passar pelas provações, pelas afrontas e até mesmo morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo. A quarta coroa é a coroa da alegria, do regozijo, do júbilo. Esta é a coroa dos ganhadores de almas. Esta coroa está reservada para os fiéis, servos do Senhor que trabalham para Deus em busca das almas que estão perdidas, trazendo-as para a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo demonstra alegria por aquelas vidas, por esta igreja a qual ele cuida, a qual ele ganhou para Cristo. E então, esta é a coroa que está reservada para todo aquele que tem o compromisso de falar de Jesus para os perdidos, para aquele que está caminhando a passos largos para o inferno. E falamos então de Jesus e trazemos esta pessoa para a salvação. Trouxemos então neste estudo 5 coroas que estão reservadas para os salvos. São coroas celestiais, preparadas para todo aquele que permanecer até o fim. Eu quero perguntar para você se você identificou qual é a coroa que está preparada, reservada para você, de acordo com o que você tem realizado na obra de Deus, com o que você tem feito para Jesus. A primeira coroa incorruptível dos vencedores, a segunda coroa da justiça para os que amam o retorno de Jesus, a terceira, a coroa de glória, que é para os pastores e líderes espirituais. A quarta é a coroa da vida, que é para os mártires, aqueles que morrem pela causa do Evangelho. A quinta é a coroa da alegria, do júbilo, do regozijo, que são a dos ganhadores de almas. Que Deus abençoe sua vida, que este estudo tenha edificado a sua vida. O objetivo do canal Tempo com Deus é levar uma palavra, um estudo, uma adoração, uma oração que alimenta a sua alma e lhe proporcione conhecimento e edificação espiritual. Se você gostou deste ensinamento e edificou a sua vida, deixe então o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Porque este é um tema que muitas pessoas têm dúvidas e você pode levar o conhecimento que você acabou de adquirir para essas pessoas também. Eu, Elinete Tomás, agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Receba o meu abraço fraternal e prossigamos firmes até o fim para alcançarmos a coroa que está preparada para nós. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.